Agora há pouco, a polícia trouxe uma atualização daquele incêndio que aconteceu no pátio do Detran aqui de Cascavel. Lembra? Nós começamos o BG de ontem falando sobre esta situação que destruiu vários veículos. O meu querido Vinícius Machado acompanhou a conversa agora com a gente, claro, traz todos esses dados, né, Vinícius? Porque isso repercute ainda, né? Nós tínhamos um número apresentado ontem aí pela chefia da Ciretran, mas parece que esse número é bem maior. Como é que foi essa explicação da polícia? Será que nós já temos aí alguns indícios do que realmente pode ter acontecido? Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Romeu, bom dia para você, bom dia a todos ligados no Balanço Geral. Sim, muitos assuntos foram discutidos durante essa coletiva de imprensa. O delegado falou a respeito de todos os assuntos pertinentes a isso. As informações ainda são bastante preliminares, viu, Romeu? Segundo as informações repassadas até então pela Delegacia da Polícia Civil, durante essa terça-feira, a Polícia Científica fez uma perícia no local para poder analisar todas as circunstâncias, levantou também imagens de câmera de segurança, imagens essas que não foram cedidas à imprensa ainda por hora. Entretanto, eles estão analisando todas as informações e, da mesma forma, também fazendo um levantamento e não descartam a possibilidade de um acidente, também não descartam a possibilidade de um incêndio criminoso, principalmente por conta do horário em que tudo teria acontecido. Mas o que mais chama a atenção seria uma discrepância nos números relativos à quantidade de veículos que foram atingidos pelo fogo, por essas chamas nesse incêndio, né? De início, a Ciretran aqui de Cascavel teria dito que 30 veículos teriam sido queimados durante o incêndio, entre eles, inclusive, um veículo que não era uma sucata e que estava aguardando ser liberado, teria sido apreendido e até que a pessoa fizesse toda a liberação, todos os trâmites necessários, poderia retirar esse carro. Entretanto, esse número, a princípio, de acordo com as informações preliminares repassadas pela Polícia Civil, seria bem maior, viu? Chegando a aproximadamente quase 180 veículos atingidos. A gente vai trazer muitas informações a respeito desse caso. 180 não, perdão. Pouco mais 160 veículos atingidos, né? Então, a gente vai trazer logo mais detalhes dessa coletiva de imprensa. A gente conversou com um delegado de polícia e nós vamos repercutir mais esse assunto. Inclusive, nós vamos tentar ir atrás da própria Ciretran aqui de Cascavel para poder ter algum tipo de resposta a respeito disso. Os detalhes a gente traz em outra participação aqui ao vivo, logo mais eu volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Vini. Obrigado aí pelas informações. Lembrando que ontem, quando nós entrávamos aqui no Balanço Geral, no início do nosso BG, nós tínhamos essa informação, como o Vini frisou, por parte da Ciretran, 30, mas agora, por parte da perícia, 160, quase 160, é uma diferença bastante intensa. Acredito que a maioria desses veículos já eram veículos inservíveis, ou seja, veículos que foram apreendidos há muito tempo, os proprietários não foram buscá-lo e aí, claro, cabe ao Estado fazer um leilão e destinar tudo para sucata. Mas a informação que nós tínhamos ontem é que, dentre esses veículos que foram queimados neste incêndio, que pode ter sido criminoso, e claro, a gente vai tentar apurar tudo isso para você, ainda na participação do Vinícius com a gente aqui no Balanço Geral de hoje, alguns veículos, ou um pelo menos, era de um usuário, quer dizer, era um veículo que estava em andamento, provavelmente tenha sido apreendido, e aí ficou o prejuízo, né? O Estado vai ter que arcar com o prejuízo desse veículo, quem sabe tem mais veículos aí que não estavam neste rol de veículos que foram leiloados e que estavam já prestes aí para a sucata. Então, daqui a pouco, todos os detalhes também. Para falar novamente, aí a polícia trouxe a atualização do incêndio, né? A polícia trouxe a atualização do incêndio do pátio do Detran aqui em Cascavel, que ontem destruiu vários veículos, né? Nós mostramos aqui no início do programa, ontem abordamos isso. O meu querido Vinícius Machado acompanhou a conversa agora com a gente, né? Traz mais detalhes aí, né, Vinícius? Mais atualizações, os números já foram confirmados, né? Teve essa discrepância do número apresentado pela Ciretran e daí os peritos da Polícia Civil. O fato é que a gente precisa, né, saber como este incêndio começou. Será que foi alguém na madrugada provocar este incêndio, né? Vamos aí, vamos atualizar isso contigo então, Vini, diga lá. Bem, Romeu, vamos tratar tudo em detalhes. Primeiramente, o incêndio aconteceu nessa terça-feira no pátio de veículos do Detran aqui de Cascavel, né? Que é administrado
pelo Ciretran aqui da cidade. Nesse pátio, tinha vários tipos de veículos, principalmente, a grande maioria, sucatas. Sucatas essas que ou já foram leiloadas, ou que já foram destinadas para destruição, e alguns veículos apreendidos, esses veículos que inclusive já têm até possibilidade de circular normalmente, mas que às vezes aguardam que alguma pessoa vá lá, faça todo o procedimento para poder fazer pagamento de algum tipo de pendência, seja com multas, ou até mesmo com documentações que ainda estão em aberto. Pois bem, esse incêndio começou por volta, de acordo da polícia, por volta de 4 horas da manhã. Vale lembrar que é um dos períodos mais frios durante a madrugada, ou seja, que diminui um pouco mais a possibilidade de um incêndio que se acontecer de forma espontânea. E o que a Polícia Civil nos passou? Eles receberam as informações ao longo da manhã, depois que foram questionados pela imprensa, e também que receberam informações por parte do Corpo de Bombeiros, e aí já mobilizaram uma equipe da Polícia Científica para poder fazer toda a análise, com os peritos indo até o pátio e entender tudo o que aconteceu. Essa perícia foi feita em loco, sem a presença de membros da imprensa, né? No caso, o pátio ficou fechado para que eles pudessem fazer todo esse trabalho, e o laudo ainda está sendo emitido. O que nós temos de informações até o momento, Romeu, são informações preliminares repassadas pela Polícia Civil nessa coletiva, tá? O delegado responsável pelo caso disse que já abriu um inquérito policial para poder apurar tudo isso, e preliminarmente, a principal coisa que nos chamou a atenção seria a quantidade de veículos que foram relatados dentro do pátio. No caso, por parte da Ciretran de Cascavel, já nessa terça-feira, eles teriam dito que havia dentro do pátio veículos que foram queimados, aqueles que foram queimados seriam em torno de 30. Isso envolveria algumas sucatas e também um carro que estava apreendido e que poderia ser retirado, como a gente já explicou mais cedo. Entretanto, o número que foi apresentado pela Polícia Civil preliminarmente até então mostra uma diferença muito discrepante, né? Segundo a Polícia Civil, ao todo, 169 veículos teriam sido atingidos pelas chamas. Desses, 91 sob responsabilidade do Detran e 78 veículos já leiloados, que seriam encaminhados ou para sucata ou para destruição. Aí a gente conversou na manhã dessa quarta-feira aqui na Delegacia Cidadã com o delegado responsável, que trouxe mais detalhes. Você confere agora. A princípio, ali já coletamos algumas imagens e deu para observar que o incêndio começou ali por volta das 4 da manhã. No momento, ali na madrugada, a Polícia Civil não foi acionada. A gente tomou conhecimento, inclusive, através dos órgãos de imprensa. Então, logo que tomamos conhecimento, foram iniciadas as diligências para tentar identificar se há algum autor, se o incêndio foi criminoso, ou se foi por uma questão ali de falta de manutenção ali do pátio do veículo. Até então, não tem como se afirmar que é um incêndio de cunho criminoso, mas as diligências estão sendo empregadas nesse sentido, né? Um fator importante ali que vai nos conduzir a situação ou não da situação criminosa do incêndio será o laudo pericial que vai ser emitido pela Polícia Científica aqui do Paraná. Baseando-se nas imagens, é possível verificar que o incêndio começa dentro do pátio, né? Mas é o que diz as imagens. Aí a gente vai ficar pendente do laudo pericial para confirmar ou não essa tese. Não, no momento do levantamento não foi apreendido nem pelos nossos policiais, nem pela equipe do Corpo Bombeiro, nenhum objeto que nos levasse a crer que foi ali uma ação humana, né, para atear fogo nos veículos. Mas essa hipótese não pode ser excluída também. Ainda não é o número final, em cerca de 91 veículos que seriam de propriedade do Detran, né? Propriedade não, que estariam sob responsabilidade do Detran, e outros 78 veículos que eram veículos que já foram leiloados, que estavam ali aguardando a retirada desses veículos. Mas considerando que a maioria dos veículos ali que foram atingidos pelas chamas, eles são veículos já em estado de sucata, já em estado de desgaste bem grande, né? 169 veículos é um levantamento preliminar. Bom, agora, baseado em todas as informações, o inquérito policial deve ter andamento. A polícia vai aguardar a conclusão do laudo. Até o momento não existe expectativa de quando esse laudo deve ser feito. Pode ser que ele seja concluído tanto ainda hoje quanto até o final da semana, ou até mesmo ficar pronto na semana que vem. A polícia ainda está avaliando tudo isso. E a Polícia Civil também informou que deve ouvir também responsáveis pela Ciretran aqui de Cascavel, pelo próprio Detran. E o caso, o
o inquérito ainda não tem prazo para ser concluído, né? Então vamos aguardar os próximos passos. Como a própria polícia disse, né, temos imagens de câmeras de segurança, né? Só que até o momento essas imagens não foram liberadas para a imprensa. Então a gente pediu, questionou, fomos atrás e a Polícia Civil por hora não vai divulgar essas imagens, até ter ciência absoluta do que seria, se trata mesmo de um caso de um incêndio criminoso. Diante dos números, da discrepância dos números de veículos que teriam sido atingidos pelas chamas, nós entramos em contato com o chefe da Ciretran aqui de Cascavel, o José Ivanir, né? Lembrando que nós conversamos com ele ao vivo durante o Balanço Geral, nessa terça-feira, logo após o incêndio, e eu levantei a ele sobre essa situação, né? Que eles teriam apresentado o número de 30 veículos atingidos e essa diferença tão grande, né? Quase 170 veículos, de acordo com as informações preliminares da Polícia Civil. E em resposta, né, a chefia da Ciretran de Cascavel disse que por hora não vão se manifestar, eles vão aguardar a conclusão do laudo da Polícia Técnica e só aí para que eles possam responder com mais exatidão. Ou seja, já fizemos esse meio de campo, vamos procurar mais essas informações, entretanto nós não vamos deixar de acompanhar esse caso de perto. Romeu, a gente volta aí com o estúdio, qualquer novidade a gente aciona vocês aí na redação do Balanço Geral. Perfeito, Vini. Parabéns pelo trabalho, né? A reunião de todos os indícios, números desta situação que repercute ainda. Câmeras de monitoramento, a própria Ciretran deve ter. Câmeras de monitoramento de imóveis ou estabelecimentos comerciais nas imediações, acredito que a polícia já deva ter nas mãos estas imagens. Respeitamos, obviamente, não queremos atrapalhar a investigação, mas é importante que depois do inquérito concluído, do início, né, do indiciamento, enfim, essas imagens venham à tona. E até, se for comprovado que esse incêndio foi criminoso, que esse incêndio foi provocado através de um ato de vandalismo, através de um ato de criminal mesmo, a gente precisa alertar e precisa acompanhar todos os desdobramentos, até porque as chamas, das imagens que a gente viu, as chamas ficaram numa situação bastante intensa, a ponto de quase, né, se não fosse o trabalho ágil do Corpo de Bombeiros, de invadir aí a área que é do depósito da Receita Federal. Enfim, vamos acompanhar.